E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Filosofia Simples. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito habitual de cair nos vestibulares, um tema muito central da filosofia quando a gente fala em vestibular, que é sobre a obra O Príncipe de Maquiavel. A proposta de hoje é a gente fazer 5 tópicos fundamentais para se entender a obra do Príncipe de Maquiavel de forma simples, rápida e fácil. Se você tem dificuldade com relação à leitura do livro, agora você vai ter um mapa para poder fazer com que você entenda melhor o livro. Venha com a gente então nesse vídeo para 5 dicas. Vamos lá! Esses 5 tópicos, sobre o livro do Príncipe, que na verdade a gente pode dividir o livro inteiro em 5 etapas, Então são 5 etapas do livro, são 5 tópicos que fazem com que a gente entenda melhor a perspectiva do livro, Então assim, como é que eu elaborei esses tópicos, Eu elaborei esses tópicos a partir da junção de alguns capítulos. Então você tem alguns capítulos que tentam chegar a um objetivo, um tópico, outros com outro objetivo, outro tópico, e assim por diante. Então vamos lá. O primeiro tópico, que se refere aí aos primeiros capítulos do livro, nós temos a questão da obtenção e da manutenção do poder, Então isso daí fica visível pelo menos aí por média dos 10 primeiros capítulos. Obtenção e manutenção de poder. É justamente nessa parte do livro que nós vamos falar sobre a questão daquela frase tão famosa, que os fins justificam os meios para Maquiavel. É importante lembrar que Maquiavel nunca utilizou essa frase, os fins justificam os meios, mas a frase ela é a interpretação do próprio livro. Então, essa frase ela surge por aqueles que leram e interpretaram Maquiavel dessa maneira, aqueles que estavam ali mais próximos dele enquanto ele escrevia a obra dele, Então, o sentido é esse, a frase em si você não vai encontrar lá. Só que nessa ideia de o fim justifica os meios, isso deixa muito claro que o ser humano tem um objetivo de chegar ao poder por um determinado caminho. E esse determinado caminho que faz a gente querer chegar ao poder é justamente a questão aqui de obtenção e manutenção do poder. Segundo Maquiavel, todo ser humano tem o objetivo de chegar ao poder de alguma coisa. Não importa se é ser governador, presidente de uma empresa, diretor de uma escola ou qualquer coisa do tipo, chegar ao poder é o objetivo. E esse objetivo ele é dividido em 2 partes. Primeiro, chegar e depois manter. Sempre lembrando que manter é sempre mais difícil do que chegar. Esse é o primeiro tópico aí que a gente tem. O segundo tópico vai ser sobre a análise militar do Estado. E quando Maquiavel fala sobre a análise militar do Estado, Maquiavel vai falar também sobre a questão da utilidade de uma guerra. É até estranho a gente falar sobre a questão da utilidade de uma guerra, tendo em vista que a gente não consegue ver muitos pontos positivos numa guerra. Mas, segundo Maquiavel, esse é um ponto muito importante para se entender a obra, Maquiavel vai dizer que a guerra ela tem a sua utilidade sim. Por quê? Porque é justamente no momento de guerra que a população de um determinado país, de um determinado estado, ela vai se unir em nome de um bem comum para todo mundo. Ou seja, a guerra nunca vai ser boa, nunca vai ser positiva, mas é a partir do momento que você tem uma guerra que todo mundo vai se unir e todas as diferenças elas vão sumir em nome de um objetivo único de todo mundo, que é um objetivo patriótico, algo pátrio, nesse sentido. Esse é o segundo tópico aí para a gente poder observar. O terceiro tópico é a estimativa sobre a conduta do líder, ou seja, Maquiavel já nesse terceiro tópico, ele já vai estar dando ênfase a
como que deve ser a conduta do líder, do príncipe, do governante, daquele que dirige algo, daquele que lidera uma quantidade de pessoas, né? Então, essa conduta aqui, por exemplo, é a partir desse tópico que nós temos uma coisa dentro do livro que é muito famosa e já caiu em algumas questões do vestibular. E, inclusive, aqui no canal tem uma questão do vestibular onde isso já caiu, né? A gente explicando no vídeo o passo a passo da resolução dessa questão do Enem. E eu vou deixar aqui em cima para vocês o linkzinho, né? Para que vocês possam entrar e observar essa resolução de questão. Que é o quê? A questão do ser amado ou ser temido. Então, Maquiavel, quando fala sobre essa questão de ser amado e ser temido, ele deixa muito claro que isso faz parte da conduta do líder. Isso é um dos tópicos sobre a questão da conduta do líder. Ter equilíbrio, saber equilibrar o amor que as pessoas têm com o temor que elas têm de você. Mas levando em consideração que na dificuldade de se atingir o ponto ideal, que é o equilíbrio entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido do que ser amado, né? Então essa vai ser a ideia principal aí de Platão nesse momento. E quando a gente fala sobre essa questão da conduta do líder, a gente fala de várias questões, né? E que estão muito ligadas a coisas que são usuais na política até hoje. Parecer simpático, parecer acessível, parecer amoroso, passar esperança e várias outras coisas, né? Agora, como nós estamos dando um mapa para que você possa ter um estudo melhor aproveitado, então essa é a questão que fica, né? E o melhor exemplo, pelo menos o mais fundamental, é essa questão do equilíbrio entre o amor e o ódio. Por quê? Porque você tem que manter a sua governabilidade, você tem que manter uma determinada popularidade. E uma vez que você está na liderança de algo, principalmente aqui do Estado, como é o caso do príncipe, como é o caso dos exemplos de Maquiavel, você não pode dar muita sorte ao azar para não ser uma pessoa muito popular, né? O quarto tópico é um tópico fundamental, que ele vai falar sobre o cuidado com conselhos. Maquiavel vai dizer uma coisa muito simples em todo o livro dele, né? Independente do tópico aqui que você vai estar na hora da leitura do livro, ele deixa uma coisa muito clara. Todas as pessoas do mundo, elas são movidas por interesse. Não importa se o seu interesse é político, se o seu interesse é numa questão do seu mercado de trabalho, onde você trabalha ou alguma coisa do tipo, mas todo mundo é motivado por algum tipo de interesse. Não exista ninguém que não tenha algum tipo de interesse. E baseado nessa questão do interesse, Maquiavel vai dizer o seguinte, que todo líder, todo governante, toda pessoa que está à frente de alguma coisa tem que ter cuidado com conselhos. Por quê? Porque quem está na liderança tem um objetivo. Aquele que aconselha também tem outro objetivo. Então, a partir do momento que você está ouvindo demais o conselho de outras pessoas, isso pode ser ruim. Por quê? Porque você pode estar dando munição para que uma outra pessoa realize os interesses dela e coloque os interesses dela acima dos interesses daquele que está liderando, daquele que está governando. Então, todo líder, todo governante tem que ter um cuidado muito grande com essa questão do conselho, de quem ouvir, né? Porque a pessoa que vai te dar um conselho, ela vai te dar um conselho baseado naquilo que essa pessoa tem de objetivo. E às vezes o objetivo dessa pessoa, os interesses pessoais dessa pessoa podem não ser bons, né, para aquele que está liderando naquele momento. E tendo isso em vista, é melhor ter cuidado, né? E o quinto ponto, e eu acredito que é o mais importante para a leitura de todas as obras, ele não é o último por uma questão de importância, ele é o último por uma questão de capítulos do livro, né, de sequência pela qual o livro vai se desenvolvendo,
mas na minha visão é o ponto mais importante para o entendimento de toda a obra do Príncipe, que é a questão do realismo político e, além do realismo político, a questão histórica aonde o livro está inserida. O realismo político por quê? Porque a partir do realismo político nós colocamos o Príncipe de Maquiavel como uma das obras mais importantes da política de maneira geral. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma obra do Príncipe publicada, a partir dali você cria uma outra perspectiva de política, de visão e de teoria política, né? A política, apesar de o Maquiavel ser considerado o pai da ciência política, não é ele que descobre a política, não é a partir dele que a gente tem política. A política existe desde antes de Cristo. Sócrates era político, os sofistas eram políticos e assim por diante. Então a política é uma coisa muito antiga, muito antes de Cristo, né? Mas a gente tem que observar que quando a gente fala de Grécia Antiga, principalmente ali Sócrates, Platão, Aristóteles, nós temos muito presente ali a ideia de uma política, de um Estado, de um governante idealizado, como eles deveriam ser para serem bons, né? E quando a gente fala em Maquiavel, nós mudamos essa perspectiva. Nós não vamos falar do governante, do Estado e da política como deveria ser, mas de como ela realmente é. E nem sempre ela é boa. Por isso que O Príncipe do Maquiavel é um livro muito polêmico, muito ácido, do qual você vai encontrar frases e ideias que são um verdadeiro tapa na cara de muita gente, né? Então, tudo isso por conta dessa questão do realismo. O segundo ponto, que é a questão do contexto histórico da onde o livro está inserido, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. O livro do Príncipe ele não foi criado para ser um livro para a vida inteira, né? Maquiavel ele vivia na Itália, empobrecida, o país mais pobre daquele momento na Europa, e era uma Itália completamente dividida. Então Maquiavel, quando escreve o livro do Príncipe, ele tem o objetivo de fazer com que o príncipe, né, aquela pessoa que estava sendo descrita, seria o líder ideal para conseguir, naquele momento, tirar a Itália de uma crise tão profunda. Uma pessoa com uma habilidade política tão grande que seria capaz de tirar a Itália de uma crise sem precedentes, que seria capaz de fazer com que a Itália pudesse se unificar. Então, esse é a figura do príncipe em Maquiavel. Muito importante lembrar um detalhezinho, né, que é o seguinte: o príncipe que Maquiavel descreve na sua obra é um governante com uma habilidade política muito grande. É um governante que tem a habilidade de fazer as coisas darem certo no campo da política. Porém, não é por isso que ele é honesto. Ele é um príncipe interesseiro, ele é um príncipe trapaceiro, é um príncipe assassino, é um príncipe corrupto, mas que tem habilidade para lidar com os conflitos e fazer com que o Estado cresça, né? Então, a gente tem que perceber isso. Para Maquiavel, em toda a sua obra do Príncipe, ética e política são duas ideias que não caminham juntos. Inclusive, faz parte do realismo de Maquiavel dizer que a política, quando a gente fala de política, nós não falamos de ética e vice-versa, né? Então essa é um dos tópicos polêmicos da ideia de Maquiavel e que ele traz como realismo político. Bem, com isso, a gente encerra esses 5 tópicos fundamentais para ler o livro do Maquiavel. Acredito que com todas essas informações você consegue mapear o livro inteiro e ter uma leitura muito mais produtiva. Se você gostou desse vídeo, dá o seu likezinho, comenta aqui, compartilha com outras pessoas que também estão estudando para vestibular e que precisam desse tipo de informação. Se inscreve no canal, né? Porque a partir do momento que você se inscreve no canal e o YouTube percebe que esse conteúdo é relevante, ele próprio vai distribuir ele para mais pessoas, né? Então, dá o seu curtir aí, faz o seu comentário, tira sua dúvida no comentário se for necessário e se inscreve no canal. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.